Lição 136 do livro de exercícios de um curso em milagres. Vamos lá. Essa lição é sempre quando fala de doença. É um pouco polêmico, né? Eu super entendo. Mas nós estamos estudando, nós estamos querendo aprender, nós estamos querendo nos livrar das ilusões que nos prendem, que nos trazem sofrimento. E a doença é uma delas. Então vamos entender mais uma vez, né, em mais um momento, o que o livro nos traz, nos desmistifica a respeito da doença. Então, lição 136. A doença é uma defesa contra a verdade. Ninguém pode curar, a menos que compreenda a que propósito a doença parece servir. Pois só então compreende também que o seu propósito não tem significado. Não tendo causa ou qualquer intenção significativa, a doença não pode existir de forma alguma. Uma vez que isso é visto, a cura é automática. Ela dissipa essa ilusão sem significado pelo mesmo enfoque com que leva todas as ilusões à verdade e simplesmente as deixa lá para que desapareçam. Como assim? Qual o objetivo principal do livro? Não é a gente se reconectar com a nossa verdade? Não é nós nos vermos como o ser que fomos criados para ser? Filhos de um pai que não em nenhum momento nos abandonou ou nos mandou para um castigo, que isso não existe? Então nós somos co-criadores da nossa vida. Unos com a verdade da qual fomos criados, com o que existe em nós de verdade, unos com a nossa paternidade. Nós não vamos co-criar nada que seja negativo para nós, porque não é esse o objetivo do nosso pai. Porém, estamos em um processo que durante muito tempo a gente vem criando a nossa realidade alinhados a uma mente que não é a mente certa, que não é a nossa mente certa. É uma mente ligada ao que nós convencionamos chamar de ego, né? A nossa forma deturpada de ver a realidade. E essa forma deturpada de ver a realidade nos traz sofrimento. E a doença é uma delas, é uma ferramenta do ego de nos trazer sofrimento. E por que a doença é um ataque contra a nossa verdade? Porque quando a gente está nos alinhando, quando a gente está buscando interiorizar, buscando reconhecer a verdade, a gente fica doente. Porque o ego não quer que isso aconteça. O ego não quer que essa transformação aconteça, que essa reunificação aconteça. Então nós vamos inconscientemente ou conscientemente criar situações que nos tragam sofrimento para que a gente fale, olha, essa história aí de sermos feitos para vivenciar alegria, amor, felicidade, isso aí não existe, porque olha, eu tô doente. E eu não tô falando isso de forma alguma, me colocando aqui numa posição de a que não fica doente. Eu entendo que é muito difícil a gente ter essa consciência e se livrar de certos momentos de dor, que seja um resfriado. Por exemplo, como é que eu comecei a aplicar isso? Eu tive momentos da minha vida, anos, assim, que eu fiquei quase 2 anos com uma sinusite, pessoal, insuportável, nariz sempre entupido. E aí ia no médico, não, você tá toda cheia de catarro, tem que fazer cirurgia. Eu falei, eu não vou me submeter a uma cirurgia, eu não vou fazer isso, né? Eu não posso estudar uma coisa e eu tô vendo isso acontecendo, então eu preciso entender qual que é o meu processo para criar isso. Claro que eu tô falando aqui de uma sinusite, né? Eu não tô julgando ninguém que esteja passando por essa experiência de doença, tá, pessoal? Longe disso, eu só tô dando um exemplo para ver se ajuda, né, a gente a se entender. Porque foi o que eu fiz, eu comecei a tentar entender o que era a minha sinusite. E começar a perceber quando que esse ataque acontecia. E foi impressionante, quando eu me dei conta, eram sempre quando eu me colocava em situações que no fundo eu sabia que não era para eu estar ali, sabe? Não era para eu estar vivenciando, que eu estava criando errado a minha realidade. Então eu me atacava. Então eu criava incômodos para que eu parasse para olhar para dentro assim de mim. Então às vezes quando eu ficava irritadinha, aparecia, no dia seguinte vinha uma crise de sinusite. É impressionante. Ou em situações que eu estava vivendo, que eu tinha que sair daquela situação, que já, era como assim, sabe, a centelha já tá falando, sai daí. E aí eu comecei a usar o contrário, né, e aí quando você começa
a ir, né, a caminhar para uma coisa diferente, ou vinha e eu recebia esse ataque, ou quando eu estava muito tempo já numa situação que eu já precisava de um movimento, vinha também. Eu comecei a ir para esse lado, a olhar como algo, tipo algum sinal que, opa, não tá legal, aqui a minha mente não tá legal, então deixa eu entender por que desse processo. E aí eu comecei a fazer isso, comecei a entender, comecei a reconhecer esse mecanismo, e aí foi embora assim, nossa, nunca mais eu tive, porque juro, pessoal, sabe aquela vontade de ficar dentro de um quarto escuro e eu não conseguia ouvir nada, nossa, era horrível. E aí eu entendi, falei, pô, Fernanda, por que você tá criando isso, né? Que é, né? Vamos se olhar aqui. Então esse foi o meu processo, assim. E eu vejo muito conversando com amigos, com familiares, quando você passa por essa fase de identificar o processo de cada um, né? Então, quando às vezes as pessoas vêm conversar comigo, puxa, eu tô mal, tenta conversar com essa dor, conversa, interioriza, chama a centelha, chama o Espírito Santo e fala, poxa, o que tá por trás dessa criação? E aí a gente vai mudando, a gente vai reconhecendo e vai falando, não, eu sou filha de Deus, perfeita, criada em perfeição, una a Ele, eu não preciso disso. A gente aprende a lição e as coisas começam a desaparecer. Cada um no seu time, cada um, puxa, com a vontade que tem, mas se existe essa vontade, essa verdade vai ser esclarecida. E a lição de hoje é uma ferramenta para quem está aí passando por esse processo de doença, muito legal, para entender o porquê dessa criação, o porquê de criar essa dor. Vamos levar isso para um lado positivo. Poxa, eu estou manifestando isso daqui é porque eu já, em dado momento, eu busquei aqui um reconhecimento da verdade. Então o ego está contra-atacando. Então vamos lá, vamos continuar esse processo. Eu entendo a doença, eu vou levar isso como uma ferramenta positiva, né? Para entender o porquê que eu estou criando isso. E aí eu vou me unir mais ainda com quem eu sou de verdade e fazer todo esse processo embora. A doença não é um acidente. Como todas as defesas, é mais um instrumento insano para o auto-engano. E como todas as demais, o seu propósito é esconder a realidade, atacá-la, modificá-la, torná-la inepta, e aqui ele dá vários, né, deturpá-la, distorcê-la, ou seja, distorcer quem realmente somos. Porque não fomos criados para sofrer ou ficar doente ou nada disso. Quem mais? Se não tu mesmo avalia a ameaça, decide que é necessário escapar e estabelece uma série de defesas para reduzir a ameaça que foi julgada real. Ou seja, como se o ego aqui, ó, opa, esse aqui quer reunificar. Esse aqui tá falando que não existe sofrimento. Então vamos lá, vamos jogar, vamos criar uma doencinha aqui para provar para ele que o sofrimento existe sim. Esse é o propósito da doença, pessoal. É esse rápido esquecimento do papel que desempenhas em fazer a tua realidade que faz com que as defesas pareçam estar além do teu próprio controle. Mas eu não tô querendo criar uma doença, não. Mas é como se, antes da gente olhar para a coisa, a gente pode falar que ela está no inconsciente. Mas quando a gente tem conhecimento, a gente tem que sim trazer o inconsciente para o nosso consciente. Então a gente tem que olhar para a doença como ela realmente é. Uma tentativa do ego de nos distanciar da verdade. Quando a gente faz esse papel, a gente se coloca no controle. Então todas essas questões que, mas eu não crio isso. Não, cria. Então vamos ser adultos, vamos ser responsáveis e vamos olhar para o que a gente está criando. A doença é uma decisão. Não é uma coisa que acontece, que absolutamente não buscaste, que faz com que fiques fraco e te traga sofrimento. É uma escolha que fazes, um plano que traças quando por um instante a verdade surge na tua mente iludida e todo o teu mundo parece vacilar e se preparar para cair. Ou seja, quando em dado um momento a gente traz a verdade à tona, o ego fica desesperado e essa parte nossa, né, essas sombras nossas que a gente criou com tanto tempo com a mente em ilusão, elas não querem que essa verdade seja vinda à tona porque senão elas vão se transformar. Né? E essa ideia de se transformar para o ego é como se fosse uma ideia de morte, que muito pelo contrário, né? Você trazer luz à escuridão, mas ele ainda não sabe disso. Então se a gente não for firme, se a gente não olhar com consciência para aquilo que a gente está criando, a gente cai no jogo de novo e aí vê e fala, como eu posso ser um filho de Deus perfeito se eu estou aqui doente, Fernanda, se eu estou aqui sofrendo? É justamente esse o papel que o ego quer fazer de mãos dadas com as doenças que a gente vem criando. Só que o ego, pessoal, o nosso ego é uma criação nossa. Não é uma terceira pessoa impondo a nós sofrimento. Somos nós que decidimos,
Somos nós que criamos ou não a realidade que desejamos criar. Assim, o corpo é mais forte do que a verdade, né? Quando a gente traz uma doença, por exemplo, que te pede que vivas, mas que não pode superar a tua escolha de morrer. E desse modo, o corpo é mais poderoso do que a vida eterna, o céu mais frágil do que o inferno, e o desígnio de Deus para a salvação do seu filho se opõe uma decisão mais e ao desígnio de Deus, né, para a salvação do seu filho, se opõe uma decisão mais forte do que a sua vontade, do que a vontade de Deus. O filho é pó, o pai incompleto, e o caos senta-se em triunfo no trono de Deus. Então a doença vem para nos distanciar da verdade. A verdade tem um poder que vai muito além das defesas, pois nenhuma ilusão pode permanecer onde foi permitido a verdade entrar. E ela vem a cada mente que queira baixar as armas e parar de brincar com a loucura. Ela pode ser encontrada em qualquer momento hoje se escolheres praticar, dar boas-vindas à verdade. Esse é o nosso objetivo hoje. E daremos 2 vezes 15 minutos para pedir à verdade que venha a nós e nos liberte. E a verdade virá, pois nunca esteve à parte de nós. Ela espera apenas por esse convite que lhe fazemos hoje. Nós a introduzimos através de uma prece de cura. Então a gente vai se concentrar e vai falar sim para essa doença que a gente está manifestando. A doença é uma defesa contra a verdade. Aceitarei a verdade do que sou e hoje deixarei minha mente ser totalmente curada. Mas essa proteção necessita ser preservada por uma vigilância cuidadosa, porque claro que as contradições vão vir na nossa mente. Se deixares a tua mente nutrir pensamentos de ataque, ceder ao julgamento ou fazer planos contra as incertezas por vir, mais uma vez terás posto a ti mesmo no lugar errado e feito uma identidade corporal que atacará o corpo, pois a mente está doente. Dá-lhe remédio imediato se isso ocorrer, não deixando que a tua defensiva te fira mais. Não confundas o que tem que ser curado, mas diga a ti mesmo: esqueci-me do que realmente sou, pois confundi o meu corpo comigo mesmo. A doença é uma defesa contra a verdade, mas eu não sou um corpo. E a minha mente não pode atacar, portanto, não posso estar doente. Então, se estamos passando por essa experiência, vamos olhar para essa experiência, vamos fazer disso uma ferramenta de reconexão com a nossa verdade. Para quem tem um pouco mais de dificuldade, ou até para quem quiser reforçar essa ideia, nós temos aqui no canal as Sutras Sagradas da Seichonoye. Tem uma playlist aqui, vocês buscam aí, na abinha aí, playlist no canal, e vocês vão ver Seichonoye, alguma coisa assim, filosofia Seichonoye. E aí muitos já conhecem a meditação Shinsokan, que é uma meditação, uma ferramenta que nos une com a nossa essência. São 15 minutos, pessoal, diários para você fazer essa meditação. Vai seguindo, ela é meio que guiada, então vocês vão fazendo isso. E para quem não tem a prática de ler a sutra, escute a sutra. A Seichonoye tem 3 sutras. A primeira sutra, a segunda e a terceira sutra. A segunda, se eu não me engano, ela fala bem dessa cura da ilusão da doença. Coloca para escutar e vai dormir. E deixa essa verdade entrar no subconsciente para que isso venha à tona e a gente conscientemente consiga lidar com a doença apenas como uma ferramenta que não nos assusta mais, que não nos traz mais medo, pois sabemos que quando a gente quiser se livrar de todos os problemas, é só a gente ter a intenção de nos unificarmos com a nossa verdade, de afirmar para nós mesmos que nós fomos criados em perfeição com a força criadora, fomos criados em perfeição com a força universal que tudo cria. E que nada foi criado para sofrer, nada. Isso é uma escolha nossa de reverter essa situação. Boa prática, pessoal.